Uma festa em homenagem ao deus do vinho. Uma festividade que anualmente faz a cidade de Atenas parar todas as suas atividades. O contraste entre dois deuses que são filhos de Zeus. Esses e outros assuntos serão destacados e discutidos no vídeo de hoje, que serve de introdução à poesia dramática trágica grega, dando continuidade ao nosso curso de literatura greco-latina. Sou Enéas Tavares, professor na Universidade Federal de Santa Maria, e hoje nós vamos discutir as dionisíacas atenienses. Para começar, discutimos ou mencionamos a passagem de um sistema social e político conhecido como monarquia para um sistema criado pelos atenienses para não produzir a centralização do poder. Esse sistema vai receber o nome de democracia, demos kratos, o poder na mão do povo. Com respeito a essa democracia, que vai ter por princípio uma série de decisões sociais, nós destacamos o regime anterior, que é a tirania. A tirania é um regime de passagem entre a monarquia e a democracia. Entre monarquia e tirania não há grande diferença, nós temos a centralização do poder na mão de um homem. Só que, diferente da monarquia, onde nós temos uma sucessão familiar, a tirania estabelece a tomada do poder através de um golpe de Estado ou através de qualquer outro elemento social, sendo ele violento ou não. Há um tirano que é fundamental para a gente entender a importância da poesia que nós vamos destacar nesse vídeo. Esse tirano é Pisístrato, que em 532 vai ser responsável pelo registro escrito de Homero. Homero, que nós estudamos anteriormente e que vai apresentar e criar os seus poemas inserido numa tradição de poesia oral passada de geração a geração. É em 532, sob ordens desse tirano, Pisístrato, que nós teremos o registro da Ilíada e da Odisseia como nós conhecemos hoje. Mas Pisístrato não fará apenas isso. Por razões políticas e também culturais, ele vai trazer uma festa que é muito popular no ambiente rural da Grécia, uma festa em homenagem a Dionísio. Dionísio, que é, assim como Apolo, um filho de Zeus, com uma de suas amantes ou consortes. No caso de Dionísio, nós estamos falando de Semele, uma princesa tebana. A cidade de Tebas vai estar diretamente relacionado aos mitos e às histórias que circundarão Dionísio e os seus familiares. Dionísio é o deus do vinho, é o deus relacionado à agricultura, à fertilidade, há também fertilidade humana, não apenas natural. Dionísio não é aceito no Olimpo, né? Alguns autores inclusive excluem Dionísio dos 12 deuses olímpicos, uma vez que ele representa o oposto da norma, da ordem e de todas as convenções que estabelecem as divindades mais tradicionais nesse contexto. Para entendermos melhor Dionísio, é necessário opormos ao seu irmão Apolo. Apolo é o deus da luz, é o deus da razão, é o deus das artes, né? Lembrem de Apolo na companhia das musas, diferentemente de Dionísio, que é uma divindade quitônica, uma divindade, portanto, das entranhas da terra, uma divindade que desperta tudo aquilo que diz respeito ao nosso corpo, aos nossos desejos, aos nossos instintos. E é por isso que, especialmente no início, né, de determinadas estações do ano relacionadas à agricultura e à fertilidade, os gregos irão parar as suas atividades para apresentar uma série de rituais e sacrifícios a Dionísio. Cada uma das divindades gregas vai ter um animal característico e esse animal vai ser sacrificado no início de atividades ao seu nome. No caso de Dionísio, falamos do bode. E aqui estabelecemos uma referência aos companheiros de Dionísio, os sátiros, né, que são criaturas míticas que têm pernas de bode, numa referência direta a esse animal sacrificado a Dionísio. Uma outra referência ao bode diz respeito a um dos gêneros literários que vão surgir dessa festividade, que é a tragédia. Tragos Dias, o grito do bode, o bode sacrificado a Dionísio. Esse ritual, ainda no seu contexto rural, ele estabelece que o sacerdote vai assumir a persona de Dionísio e vai conversar, cantar, fazer perguntas, e essas serão respondidas por um conjunto de dançarinos e de cantores que interpretarão os sátiros. É como se no ritual tanto o sacerdote como os outros adoradores de Dionísio personificassem a própria divindade e os seus companheiros divinos, ou então míticos. A partir desse jogo, primeiramente ritualístico e religioso, o sacerdote conversando com os outros adoradores de Dionísio, nós teremos, segundo alguns autores, o início do jogo cênico.
a partir do diálogo do sacerdote vestindo uma máscara, usando uma máscara de Dionísio e conversando com os seus companheiros sátiros, nós teremos início a esse jogo dramático em que a gente vê um ator, dois atores, três atores estabelecendo um diálogo. Com o passar do tempo, a Dionisíaca, ou essa festividade em homenagem a Dionísio, vai aprimorar a sua complexidade, recebendo outros atores, e esses atores não serão mais sacerdotes, serão atores, como nós conhecemos hoje, interpretando não apenas o papel de Dionísio, como também de muitos outros. Para que a gente possa entender a passagem, né, de um ambiente ou de uma festividade ritual religiosa para uma festividade teatral, dramática, artística, é fundamental o texto de Aristóteles, a Poética. Talvez o primeiro texto de teoria da literatura que nós temos no Ocidente. Lá na Poética, Aristóteles vai tratar de vários pontos, sobretudo do contraste entre poesia épica e poesia dramática. Mas ele também vai se perguntar qual é a origem ou o surgimento do drama como eles conhecem lá na Grécia do século IV e do século III. Uma das questões que Aristóteles traz é a adição de atores. Quando nós pensamos nos três grandes dramaturgos, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, autores que nós vamos comentar nos próximos vídeos, a partir de peças específicas, Aristóteles vai nos dizer, que Ésquilo pega uma tradição ainda muito conectada à dionisíaca rural e vai adicionar um ator a esse jogo cênico. Os próximos autores, Sófocles e Eurípides, vão acrescentar outros atores, portanto outros personagens. Na medida em que mais atores, personagens são sendo adicionados à cena, o que diminui de importância? O coro de sátiros, que antes possuía uma importância central ao dialogar com os atores, mas que agora vai diminuir a sua importância, dando origem futuramente ao drama moderno como nós conhecemos. Quando a gente vai, por exemplo, estudar ou ler uma peça medieval, ou sobretudo uma peça de Shakespeare, ou uma peça da tradição francesa, ou mesmo peças mais modernas do século XIX e do século XX, nós percebemos que o coro praticamente inexiste. É como se a história do drama no Ocidente significasse a ascendência dos atores e dos personagens, é isso que nos interessa hoje no drama, e qualquer representação dramática, mesmo no audiovisual, e como se nós encontrássemos uma descendência ou uma diminuição de importância do coro. Esse eixo da ascendência dos atores personagens e da diminuição do coro, nós já vamos perceber lá na Grécia Antiga. Quando nós pegamos o primeiro dramaturgo Ésquilo, que está muito próximo do início ali do século e da guerra contra os persas, para o último autor, que é Eurípides, nós percebemos isso nitidamente. Alguns autores inclusive tratam o último desses três, Eurípides, como um autor pré-moderno ou proto-moderno, uma vez que muitas das suas peças vão apresentar essa valorização dos personagens e às vezes uma diminuição, se não a ausência das personagens divinas, algo que nós perceberemos numa tragédia que leva o título de Medeia, uma tragédia em que os deuses praticamente eles não existem. Para finalizar esse vídeo, tem mais dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiramente, entendam a produção dramática na sua dupla essência, a tragédia de um lado e a comédia do outro. Tanto a tragédia como a comédia elas nascem juntas, ambas são apresentadas e dramatizadas nas dionisíacas. E esses dois tipos de peças teatrais, elas apresentarão uma relação direta com a política da cidade de Atenas. É muito difícil nós estudarmos a tragédia grega sem falar, como a gente começou esse vídeo, de regimes monárquicos, de regimes tirânicos ou de regimes democráticos. E quando a gente fala dessa relação com a política, tenham em mente as duas grandes guerras desse século V, as guerras que vão alterar o curso dos eventos, não só da Grécia, mas especificamente da cidade de Atenas. A guerra que abre esse século, a guerra contra os persas, que muitos de vocês devem conhecer a partir da graphic novel do Frank Miller, 300, como também do filme do Zack Snyder. Apesar dos exageros presentes tanto no quadrinho quanto no filme, o que a história dos 300 espartanos contra os persas registra é a vitória impressionante e inacreditável, do ponto de vista de muitos historiadores, dos gregos que se reúnem para confrontar uma ameaça externa. A vitória de gregos contra os persas no início do século V, 490 e depois 480, dá origem a esse século,
de grande elevação cultural, de grandes conquistas econômicas e de relativa paz. É graças a essa vitória contra os persas que nós temos a cidade de Atenas constituindo e estruturando a sua democracia e dando origem, né, a uma série de conquistas. A própria Dionisíaca, a criação de tragédias e comédias é uma delas. A outra é a constituição da filosofia. E esse é o segundo ponto. Se é muito difícil falarmos de tragédia grega e comédia sem falar de política, é muito difícil falar desses dois gêneros literários sem falar também de filosofia. Lembrando que trata-se de um gênero ou de dois gêneros, tragédia e comédia, que darão origem futuramente às grandes reflexões, né, e às grandes conquistas filosóficas e intelectivas de Sócrates, de Platão e, por fim, de quem? Aristóteles, que nós já mencionamos, o autor da Poética, a obra seminal para a gente entender esses textos. O último ponto que eu gostaria de tratar nesse vídeo é a importância do drama para a criação de um gênero que hoje nós consumimos diretamente. E nós falamos, obviamente, de toda a representação dramática. Assim como hoje nós vamos, né, nas livrarias para consumir romance, e assim como o romance é um continuador direto da tradição épica, né, se hoje existe uma grande narrativa protagonizada por um determinado herói, é graças a Homero e graças a outros poetas que mantiveram essa tradição épica de uma grande narrativa viva. Do mesmo modo, toda a ênfase que a nossa tradição contemporânea, ou que a nossa cultura contemporânea dá ao cinema e às séries de televisão ou a novelas de televisão, tem a sua origem lá no drama grego. Então aquilo que parece, né, o estudo de um texto antigo e de elementos culturais que dizem respeito, né, a gerações de 2,5 milênios atrás, ou de 3 milênios no caso de Homero, na verdade significa a compreensão da origem daquilo que é tão importante para a nossa cultura. No próximo vídeo, continuamos esse debate detalhando uma tragédia ou um conjunto de tragédias específicas por parte do primeiro grande autor, que é Ésquilo. Um grande abraço a todos vocês e boas leituras.